Por que a igreja não é o que ela deveria ser? Porque às vezes, no lugar de ser um espaço de acolhimento, de graça, de pertencimento, a igreja se torna um espaço de exclusão, um espaço de ódio, de intolerância e de opressão. Por quê? Vamos conversar a respeito nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E claro, se você é novo aqui no canal, desejar se inscrever, faça isso. Curta o vídeo também, porque isso ajuda muito a gente aqui. E compartilhe o conteúdo, porque isso também ajuda a divulgar o canal. Pois bem, as perguntas que eu fiz no início desse vídeo são perguntas muito diretas e que merecem uma resposta realmente direta. Mas essa resposta, apesar de direta, ela não é tão simples. É preciso pensar um pouquinho sobre o que significa ser igreja, para então elaborar uma resposta que nos ajude a pensar porque, em muitas ocasiões, a igreja não é igreja. E antes de avançarmos aqui, alguns pressupostos importantes. Primeiro pressuposto, é óbvio que eu não estou generalizando essa afirmação. A gente sabe que há igrejas que são espaços, sim, sadios, uma comunidade onde vale a pena estar presente, pertencer, mas isso que deveria ser uma regra, muitas vezes, nos últimos tempos, se tem tornado uma exceção. Então a pergunta é, por quê? Segundo pressuposto que a gente precisa afirmar aqui, a igreja tem a sua vinculação, obviamente, com Jesus de Nazaré. Isso também deveria ser óbvio, é claro. Uma igreja que se apresenta como discípula de Jesus deveria, nas suas práticas, nas suas ações, nos seus pensamentos, imitar a Jesus. Por que isso não acontece? Terceiro pressuposto. Na verdade, a igreja não é um projeto de Jesus. Jesus pregou o reino de Deus. Aliás, sobre isso, o teólogo católico Alfred Firmin Lois diz o seguinte: Jesus pregou o reino e o que veio foi a igreja. Simbolizando com isso um dado muito claro no Novo Testamento de que a igreja é menor do que o reino de Deus que Jesus anuncia. A igreja é sinal deste reino. A igreja é luz e sal, né? Símbolos, sinais da grandeza maior que é o reino de Deus. Então, nesse sentido, nosso maior pertencimento precisa ser ao reino de Deus. E a igreja precisa ser, então, uma espécie de embaixada desse reino, onde os valores do reino são vivenciados. Mas por que não é assim? Bom, feitas essas perguntas e anunciados esses pressupostos, vamos pensar um pouquinho. Antes de tudo, gente, vale dizer o seguinte: a igreja não é flor que se cheire. A igreja é capaz de coisas terríveis e ela tem provado isso ao longo da história do cristianismo, especialmente no Ocidente. A igreja tem sustentado práticas terríveis, desumanas ao longo da sua história. A igreja apoiou escravidão, ela apoiou ditaduras, ela apoiou meios de opressão, meios de desumanização feitas ao longo dos séculos. Então, eu preciso levar a sério essa afirmação. A igreja é capaz de coisas terríveis. E é óbvio também que ela também é capaz de coisas boas. Por quê? Porque a igreja é formada por gente, por pessoas. E as pessoas são capazes de coisas terríveis e coisas boas. Nesse sentido, a igreja que é a mesma igreja que estabelece, por exemplo, hospitais, que cria universidades, que cria propostas que vão defender direitos humanos, a mesma igreja que faz isso, em linhas gerais, né, em contexto geral, é também aquela igreja, como eu disse antes, que apoia projetos de poder contrários à lógica de Jesus. Então, eu preciso levar em conta esses paradoxos. Mas, mesmo assim, a gente está diante de um modus operandi, digamos assim, que se repete ao longo da história. E isso desde o cristianismo primitivo, na verdade, desde a época de Jesus de Nazaré. Se a gente olhar lá para os evangelhos, e eu coloquei aqui apenas alguns textos para ilustrar isso, os evangelhos nos mostram que Jesus sofreu, por parte da instituição religiosa do seu tempo, da igreja do seu tempo, muita perseguição. Em Marcos 3, nós temos o relato do homem da mão ressequida, que aí o texto diz que Jesus entrou numa sinagoga. Ali tinha um homem que tinha uma mão ressequida, ele não poderia estar ali segundo a lógica judaica, segundo a perspectiva da religião judaica, e Jesus o chama para o meio da sinagoga e o cura. E aí a grande crise que acontece ali é o seguinte: é um dia de sábado, e aí no sábado isso não deveria ser feito. Então, como diz o texto, os fariseus, os religiosos daquele tempo, olham Jesus curar alguém, e diz o texto lá no último versículo dessa passagem: retirando os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Ou seja, a ação de Jesus, que é uma ação de cura, na verdade está revelando aqui um desejo assassino por parte dessa elite religiosa. E não é a única passagem. Em Marcos 14 nós temos a elaboração de um plano para matar Jesus. Diz o texto: dali a 2 dias era a Páscoa, a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e escribas procuravam como prenderiam a traição
e o matariam, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Perceba quem está aqui organizando o assassinato de Jesus de Nazaré. São os principais sacerdotes e escribas, são os teólogos da época, são as pessoas responsáveis por toda a perspectiva da espiritualidade judaica e do culto a Yahvé. Essas pessoas estão querendo matar Jesus. E, de novo, não é nem de longe o único relato em que isso acontece. Vejamos outros textos agora no Evangelho de João. Em João 5, Jesus está curando pessoas, e aí está fazendo isso no sábado, e aí os judeus estão perseguindo Jesus exatamente por isso. E Jesus tem uma resposta para essa questão. Ele diz, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, diz o texto, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então perceba aqui que é uma crise, é um problema teológico na imagem de Deus. O que Jesus apresenta como Deus, o Deus que Jesus apresenta em si mesmo, é um Deus contrário à perspectiva desses religiosos que, por causa disso, querem matar Jesus, querem silenciar aquela voz. E não apenas a voz de Jesus, mas também a voz dos seus discípulos, quando esses discípulos reproduzem de fato o caráter de Jesus. Olha o que diz João capítulo 16. Esse texto é Jesus dizendo aos discípulos, tenho dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Olha que coisa louca. O culto a Deus é entendido como assassinato de pessoas. Isso aqui é a descrição mais direta, mais cristalina de como é possível uma proposta religiosa afastar-se de Jesus com tanta veemência, com tanta força, que o ódio, a intolerância e a morte se tornam elementos litúrgicos na adoração à divindade. E isso é assustador. Eu não sei se isso te assusta, mas isso me assusta, porque esse procedimento, gente, esse discurso está sendo dito a pessoas que supostamente eram aquelas que manteriam viva a aliança com Yahvé, com Deus. No meio judaico são os representantes da perspectiva de que Deus fez uma aliança com o seu povo, Deus fez uma aliança com o ser humano. Eles estão então dizendo o seguinte, por causa dessa aliança, nós estamos aqui habilitados a matar pessoas para salvaguardar essa aliança. Isso é o auge, como eu disse, de um processo de desumanização absurda e de um processo que é até um pouco irônico, porque pense comigo, eles colocaram acima do próprio Deus a lei de Deus, como se elas fossem coisas distintas, como se a lei de Deus e o próprio Deus não estivessem relacionados. Porque para defender a lei de Deus, eles estão dispostos a agir contra Deus matando gente, e inclusive matando o próprio Deus encarnado, que é Jesus. Esse procedimento não é novo na história da igreja, e não é nem apenas restrito a esse período aqui da história do cristianismo primitivo. Ao contrário, como a gente acabou de ver, isso tem acompanhado a história da igreja em todo o seu tempo. E também nesses dias. A igreja pode então se tornar um espaço de intolerância, aqui já respondendo a pergunta do início, quando ela coloca a doutrina acima da vida. Se a gente olha para Jesus de Nazaré, e preste atenção nisso, o que Jesus defende não é uma doutrina sobre Deus. O que Jesus defende não é uma informação teórica, abstrata sobre o divino. O que ele defende é a vida humana como símbolo da presença desse próprio Deus na existência. Então a ideia é que é o seguinte, defenda a vida e você está junto de Deus. Seja contrário à vida e você está indo contra Deus. É cristalino dessa forma. Por isso que Jesus pode dizer o seguinte, toda a lei e todos os profetas se cumprem nisto. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. O amor é o cumprimento de todos os preceitos da lei. Então, de tal maneira é assim que quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama é assassino e Deus não está com ele. Então pense aqui comigo o seguinte. Quando uma igreja, supostamente chamada a ser discípula de Jesus, se torna um espaço de intolerância, se torna um espaço de rejeição do outro, seja quem for o outro, que exclui pessoas por razões sociais, econômicas, políticas, sexuais, não importa. Se uma igreja age assim, ela está agindo contra Jesus de Nazaré. Ela está realmente se portando como essas pessoas que Jesus aqui está denunciando no Evangelho de João. Porque perceba, gente, a gente está aqui vinculando a uma questão muito prática.
Como eu disse, para Jesus, o valor máximo da existência é a vida. De tal maneira que se a palavra que nós pregamos como palavra de Deus, se ela preserva a vida e se ela defende a vida, sim, ela é de Deus. Agora, se a palavra que nós pregamos em nome de Deus não defende a vida, mas se torna um instrumento de opressão, de destruição do outro, seja o outro quem for, nós estamos, na verdade, agindo contra Deus, mesmo que seja supostamente em nome de Deus. Odiar alguém em nome do amor. A gente conhece essas frases. Eu amo você, eu respeito o seu jeito de ser, eu só não aceito você perto de mim. Então você não ama. Simples assim. Quem não ama não conhece a Deus. E o amor, esse amor que a gente está falando aqui, é o amor que vem do próprio Deus. Que amor é esse? É um amor incondicional. Ou seja, não tem condições para existir. Ele não depende de algo para existir. Ele existe porque, antes de tudo, ele é fruto desse próprio amor de Deus, que é em si mesmo amor, e que não sabe agir de outra maneira com o ser humano que não seja a partir do amor. Ah, diz alguém, mas Deus é amor e também fogo consumidor. Deus é amor, mas é justiça. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, eu já disse isso aqui no canal algumas vezes. Uma frase como essa, tudo que é colocado depois do mais, diz muito mais a respeito da pessoa que fala do que do Deus que é anunciado. Então, quando alguém diz, Deus é amor, mas é fogo consumidor, é porque lá no fundo essa pessoa está cheia de ódio, querendo ver fogo cair sobre as pessoas que ela não gosta. Quando a pessoa diz, Deus é amor, mas é justiça, é porque lá no fundo ela deseja usar Deus como um agente de justiça contra o outro. Justiça aqui entendido como vingança divina, que supostamente pesaria a mão de Deus sobre a vida do outro em nome da sua própria fé. Quem age assim, quem fala uma coisa dessas, não entendeu o óbvio e o mais simples do Evangelho. Deus é amor. E ponto. Tudo que ele faz em amor. Então ele é justo? Sim, em amor. E a justiça dele não é vingança contra alguém, mas sim equidade. Ou seja, mesmo tratamento a todo mundo, porque ele não faz exceção de pessoas. Então, respondendo a pergunta do início mais uma vez, quando e por que a igreja não é o que ela deveria ser? Quando é que isso acontece? Quando ela coloca a doutrina acima da vida. E mais ainda, quando em nome de uma suposta pureza moral, ela se torna repelente contra os outros, os chamados pecadores. Que nós, diríamos, essas pessoas, estamos no espaço de santidade. Nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores, porque nós não podemos ser ímpios. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem age assim contra os outros já é ímpio. Então a impiedade está exatamente em tratar o outro sem misericórdia. Quando se trata o outro sem misericórdia, parabéns, você é um ímpio. Você está sendo aqui taxado, e aí sim taxado por Jesus como um hipócrita, como um sepulcro caiado, como alguém que precisa de conversão genuína a Cristo. Caso contrário, a sua espiritualidade é uma farsa. Portanto, arrependa-se disso, arrependa-se dessa proposta e tente ser igreja. Como? A partir de Jesus. Reproduza o caráter de Jesus na sua existência, no seu dia a dia. Pergunte a você mesmo o que você vai fazer, o que você pensa, o que a igreja vai fazer como um todo. É o que Jesus faria. Há um livro que é um livro, eu reconheço, muito piedoso, do Charlie Sheldon, chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus. E, embora o livro seja interessante de ler, eu não quero, na verdade, recomendá-lo em si, mas recomendar essa pergunta. Em seus passos, o que Jesus faria? E aí, gente, a fonte torna-se cristológica. A fonte do nosso próprio procedimento, nossa própria formação como igreja, é Jesus. Olhar para Jesus e saber como ele é. A gente tem visto, por exemplo, um aumento muito grande do número de desigrejados. E essas pessoas muitas vezes são taxadas de pessoas que não querem nada com Deus, não querem compromisso com a igreja, estão lá vivendo as suas vidas como querem. Mas na verdade não é assim, gente. Não é assim mesmo. A imensa maioria dos chamados desigrejados são pessoas que apenas desistiram da igreja. Por quê? Porque não mais enxergaram na igreja a graça de Jesus que as atraiu em primeiro lugar. A existência de desigrejados e o crescimento dos desigrejados não é uma afronta à igreja em si, no sentido de dizer que eles estão lá vivendo a vida deles, não querem saber nada conosco, né? Eles são maus. Não é nada disso.
Na verdade, a existência dos chamados desigrejados, o crescimento deles, é muito mais um alerta para que a gente olhe para o próprio umbigo e perceba que tipo de igreja eu estou sendo. Eu estou sendo repelente? Eu estou detestando pessoas? Estou criando barreiras contra pessoas? Porque, gente, Jesus nunca fez isso. Eu quero convidar você a ler os evangelhos e tentar encontrar alguma passagem na qual Jesus disse: eu não quero nada com você porque você é um pecador miserável. Leia os evangelhos, procure alguma coisa assim. Ele nunca disse isso. Então por que nós faríamos assim? Fica aqui então essas questões, essas reflexões, para que a gente possa tornar a igreja um espaço mais agradável e mais vinculado ao próprio Jesus, que ela supostamente diz servir. Então é isso, pessoal. Obrigado pela presença de vocês aqui nesse vídeo mais uma vez. Se você gostou, claro, curta o vídeo, como disse, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer. E também esteja aqui no próximo domingo. Nós temos aqui uma live no próximo domingo, às 9h30 da noite, com um tema que vocês irão escolher. Então, eu vou colocar na comunidade aqui do canal, a partir de amanhã, colocar uma série de temas, e aí vocês vão escolher essa semana inteira para escolher. Eu quero que vocês escolham o mais votado até sábado, será o tema da nossa live aqui no canal, domingo que vem, às 9h30 da noite. Então, abraços e até lá.